Boa tarde, meninas, tudo bem? Vocês possam estar bem e guardadas pela graça do nosso Deus, e para que logo, logo nós possamos estar juntas novamente, adorando ao Senhor e em comunhão, né? Não somente com os irmãos da igreja, mas também com as nossas famílias, não é? Os nossos familiares, as pessoas do quais amamos. Então, essa vai ser a primeira união feminina, online, conectadas, né? E para essa primeira união, vou trazer um estudo sobre um livro do Max Lucado. Esse livro chama-se Derrubando Golias. Então, hoje, nós vamos fazer o primeiro capítulo. Então, eu vou ler o primeiro capítulo aqui, eu fiz um resumo. E nós vamos ler, eu vou ler aqui para vocês. E depois, lá no grupo, nós vamos comentar, tá bom? Então, eu quero que você poste lá os comentários, o que você achou, tá bom? E nós vamos conversar sobre este livro, tá bom? Sobre algumas coisas que tem neste livro, tá? Então, Derrubando Golias, capítulo 1. O menino esbelto e imberbe ajoelha-se à beira do riacho. A lama umedece os seus joelhos. A água borbulhante refresca sua mão. Se quisesse, ele poderia examinar os seus belos traços na água. Entretanto, ele não procura pelo seu reflexo, mas sim por pedras lisas. Pedras achatadas que pesam na mão e são como uma força de um cometa lançadas contra a cabeça de um leão, de um urso ou, neste caso, de um gigante. Na encosta da montanha, Golias olha lá para baixo. Ele só não ri porque não acredita no que vê. Golias está acima de todos eles, com quase 3 metros de altura, sem sandálias, usando cerca de quase de 55 quilos de armadura. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar sozinho comigo. Quem lutará comigo? Que venha o melhor atirador que vocês têm. Nenhum hebreu se apresentou, até hoje, até Davi. Davi só apareceu nesta manhã. Ele deixou de apacentar o rebanho para levar pão e queijo para os seus amigos, para os seus irmãos, na frente da batalha. E é ali que Davi ouve Golias, desafiando Deus. E este é o momento em que Davi toma a sua decisão. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na sua sacola de pastor, em uma bolsa que tinha, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Golias zomba do rapaz e o apelida de Palito. Por acaso sou cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Davi era magricelo, esquelético. Golias era corpulento, bruto. O palito de dente contra o tornado. A motoca indo de encontro ao caminhão de 18 rodas. Na sua opinião, quais são as chances de Davi vencer o seu gigante? O seu Golias não carrega uma espada ou um escudo. Ele ostenta as espadas do desemprego, do abandono, da depressão. O seu gigante não desfila para cima e para baixo pelas montanhas de Elá. Ele se ergue no seu escritório, no seu quarto, na sua sala de aula. Ele traz contas que você não pode pagar, notas que você não pode tirar, pessoas a quem você não pode agradar. Então, a bebida que você não consegue resistir, o pecado que você não consegue rejeitar. Uma carreira da qual você não consegue escapar, um passado em que você não pode mexer e um futuro do qual você não consegue encarar. Você conhece muito bem o rugido de Golias. Davi enfrentou um que buzinava desafios de dia e de noite. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição. O seu faz a mesma coisa. O seu primeiro pensamento da manhã, a última preocupação da noite. O seu Golias domina o seu dia e se infiltra na sua alegria. Há quanto tempo ele o persegue? Os familiares de Golias eram inimigos antigos dos israelitas. Josué os expulsou da terra prometida 300 anos antes. Ele destruiu todos, menos os que moravam em 3 cidades, Gaza, Gade e Asdod. Gade gerava gigantes. E adivinha de onde Golias vinha? De Gade. Seus antepassados eram para os hebreus o que os piratas eram para a marinha
da sua majestade. Os soldados de Saul viram Golias e murmuravam: de novo não! Meu pai lutou contra o pai dele. Meu avô lutou contra o avô dele. Você já resmungou coisas semelhantes? Estou ficando viciado em trabalho como meu pai. Minha mãe também não consegue manter uma amizade. Será que isso nunca vai parar? Golias, o valentão de longa data do vale, mais duro do que carne de segunda, rosna mais do que 2 Dobermans. Ele está à sua espera pela manhã e vem atormentá-lo à noite. Ele perseguiu seus antepassados e agora surge diante de você. Impede a passagem do sol e os deixa na sombra da dúvida. Ao ouvirem as palavras do filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Mas o que estou dizendo para você? Você conhece Golias? Você reconhece o andar dele e recua diante das suas palavras? Você já viu o seu Golias? A pergunta é: ele é tudo o que você vê? Você conhece a voz dele, mas ela é tudo o que você ouve? Davi viu e ouviu. Então, li as primeiras palavras que ele pronunciou. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi aparece falando sobre Deus. Os soldados nada mencionaram sobre ele. Os irmãos nunca falaram seu nome, mas Davi entra em cena e levanta a questão do Deus vivo. Ele faz o mesmo com o rei Saul. Não joga a conversa fora falando sobre a batalha ou fazendo perguntas sobre as chances de vitória. Ele traz somente um recado de Deus: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E ele continua o assunto com Golias. Em resposta ao escárnio do gigante, o jovem pastor diz: você vem contra mim com espadas, lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ninguém mais fala sobre Deus. Davi não fala sobre outra coisa senão em Deus. Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver o que os outros veem. Todos os olhos, exceto os de Davi, voltam-se para o brutal grandalhão que irradia ódio. Todas as bússolas, menos a de Davi, estão fixadas na estrela polar do filisteu. Todos os jornais, menos o de Davi, descreveram dia após dia a terra daquele homem pré-histórico. As pessoas sabem de seus insultos, de suas exigências, de seu tamanho e de seu andar. Todos eram especializados em Golias. Davi é especialista em Deus. Como você pode imaginar? Ele vê o gigante, mas ele vê Deus com nitidez ainda maior. Observe com atenção o grito de guerra de Davi. Você vem contra mim com espadas, lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Então, observe o substantivo no plural. Exércitos de Israel. O observador comum vê apenas um exército de Israel, mas Davi não. Ele vê os aliados do dia D, pelotões de anjos e infantarias de santos, as armas do vento e as forças da terra. Deus poderia fazer bolinhas do inimigo como fez com granizo para Moisés.
fazer muralhas ruírem como fez para Josué, trovejar com estrondos como fez para Samuel. Davi vê os exércitos de Deus e por causa disso saiu correndo em direção ao exército para enfrentar o filisteu. Os irmãos de Davi cobrem os olhos com medo e vergonha. Saul respira enquanto o jovem hebreu corre para a morte certas. Golias joga a cabeça para trás numa gargalhada, o suficiente para mover seu elmo e dar lugar e expor um pedacinho da testa. Davi percebe o alvo e aproveita o momento. E o som da sua funda esticando é a única coisa que se ouve no vale. A pedra segue seu voo pelo ar e, em seguida, torpedeia a cabeça do gigante. Os olhos de Golias entortam e as pernas se dobram. Ele cai ao chão e morre. Davi corre e desembainha a espada de Golias, fere o filisteu e corta-lhe a cabeça. Você talvez diga que Davi soube arrancar a cabeça de seu gigante. Quando foi a última vez em que você fez a mesma coisa? Quanto tempo faz desde o dia em que você enfrentou o seu desafio? Temos a tendência de recuar, de nos metermos debaixo da mesa, de nos mantermos debaixo da mesa ou de buscarmos alguma distração. Por um instante, um dia ou um ano, sentimos-nos seguros, isolados, anestesiados. Mas o trabalho acaba, a bebida desaparece e ouvimos o Golias de novo, estrondoso e bombástico. Experimente uma tática diferente. Faça seu gigante correr ao se deparar com uma alma cheia de Deus. Faça Deus aumentar e o Golias diminuir. Receba alguma solução irrevogável do céu. O gigante da depressão, você não pode levar uma vida inteira, mas não me vencerá. O gigante do álcool, do fanatismo, do abuso, da insegurança, você vai cair por terra. Quanto tempo faz desde que você pegou o seu estilingue e acertou o seu gigante? Você disse que faz muito tempo? Então Davi é o exemplo que você tem a seguir. Deus o chamou de o homem segundo o meu coração. Ele não deu este título a nenhum outro, nem Abraão, ou Moisés, ou José. Ele chamou Paulo de apóstolo, João de amado, mas nenhum deles foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Alguém leia a história de Davi e se pergunte, o que Deus viu nele? O camarada caía toda vez que se levantava, tropeçava toda vez que vencia. Ele perturbou Golias com o olhar, mas cobiçou Betseba com os olhos. Desafiou os escarnecedores de Deus no vale, mas se juntou a eles no deserto. Em um dia, era um escoteiro condecorado, e no outro fazia amizade com mafiosos. Pode liderar exércitos, mas não pode administrar uma família. Davi se irritava, lamentava, tinha sede de sangue, tinha fome de Deus. Tinha 8 esposas, mas tinha um Deus. Um homem segundo o coração de Deus? O fato de Deus vê-lo do modo como ele é, enche-nos de esperança. A vida de Davi tem pouca coisa a oferecer a um santo imaculado. Os de alma reta acham a história de Davi decepcionante. Para o restante de nós, ela é reconfortante. Estamos na mesma montanha russa. Alternamos entre bons mergulhos e barrigadas contra águas. Nos bons momentos de Davi, ninguém foi melhor. Em seus maus momentos, alguém poderia ser pior? O coração que Deus amava era um coração cheio de altos e baixos. Precisamos da história de Davi. Os gigantes andam à espreita em nossa vizinhança. Rejeição, fracasso, vingança, remorso. Gigantes. Temos que encará-los. Contudo, não precisamos enfrentá-los sozinhos. Concentre-se primeiro, e na maior parte do tempo, em Deus. As vezes em que Davi fez isso, os gigantes caíram.
os dias em que Davi não fez, foi Davi que caiu. Teste essa teoria com a Bíblia aberta em 1 Samuel 17 e faça uma lista com as observações que Davi fez com relação a Golias. Achei apenas duas. Uma afirmação para Saul sobre Golias, versículo 36, e uma diante de Golias. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 26. É isso. 2 comentários relacionados a Golias. E falando nisso, comentários insignificantes. E nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta sobre a habilidade, a idade, a posição social ou o QI de Golias. Gigantes. Temos que encará-los. Contudo, não precisamos enfrentá-los sozinhos. Davi não pergunta nada sobre o peso da lança, o peso do escudo ou o significado da caveira com as 2 tíbias cruzadas que estavam tatuadas nos bíceps do gigante. Ele é um 0 à esquerda. Contudo, ele pensa muito em Deus. Leia as palavras de Davi novamente, e desta vez sublinhando as referências que ele fez ao Senhor. Os exércitos do Deus vivo. Os exércitos do Deus vivo, versículo 36 e 26. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, versículo 45. O Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 46. Você está 4 vezes mais propenso a descrever as forças de Deus do que a descrever as exigências de seu dia. Não é por nada, não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Contém 9 referências. São 9 pensamentos acerca de Deus comparados a 2 pensamentos acerca de Golias. De que forma essa proporção se compara com a sua? Você pensa 4 vezes mais na graça de Deus do que na sua culpa? Sua lista de bênçãos é 4 vezes mais longa do que a sua lista de reclamações? Seu arquivo mental de esperança é 4 vezes mais denso do que o seu arquivo mental de medo? Você está 4 vezes mais propenso a descrever a força de Deus do que a descrever as exigências de seu dia? Não. Então Davi é o homem certo para você. Alguns notam a ausência de milagre na história dele. O mar não se abre, não há carruagens de fogo, nem Lázaros mortos que saem andando. Nenhum milagre. Mas há um. Davi é um milagre. Uma maravilha ambulante de Deus que, embora tosca, ilumine em cores vividas nesta verdade. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus, os seus gigantes cairão. Erga os olhos, matadoras de gigante. O Deus que fez de Davi um milagre está pronto para fazer o mesmo com você. Amém? Então, olhe e vençamos os nossos gigantes. Amém?